Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista dessa semana para conhecermos o Observatório Social de Jacareí. Eu recebo aqui no estúdio o presidente da entidade, o Ricardo Ramadi, e uma das representantes, que é a Ana Cláudia Marino. Estamos aqui de volta. E eu queria conversar com vocês. Vocês têm um aplicativo, é isso, que chama RCC, que você já mencionou, que vai permitir que as licitações sejam mais transparentes. Quem que pode falar comigo sobre isso? É um grande repositório de dados. Você tem lá 100 mil fornecedores. RCC. RCC. RCC Licitações. Licitações. Isso é disponível ao público? As empresas pagam uma taxa, mas para os prefeitos, a gente acabou de assinar um termo de cooperação com a Prefeitura de Jacareí. Aliás, na região foi a primeira cidade, primeiro oeste, que assinou esse termo. E está disponível. Está lá à disposição da Prefeitura para analisar todos os editais, certames, cartas convites que foram lançados nos últimos 12, 13 anos nas cidades onde tem OS, para, por exemplo, ter balizamento de preço, saber quanto que se pagou por uma refeição lá em, sei lá, Erechim, por exemplo, Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui em Taubaté. O cidadão comum, então, não tem acesso. Eu quero baixar esse aplicativo, para mim, eu não posso. Só o poder público. No caso, só a prefeitura. Para as empresas, eles pagando uma taxa, eles também vão ter acesso. O objetivo, esse RCC Licitações, na verdade, é uma entidade lá do Sul, é uma empresa que administra esse banco de dados, esse aplicativo, e lá você tem todos os editais, todos os resultados dos editais, 100 mil fornecedores, eles ganham dinheiro através dessa taxa que essas empresas pagam, mas para os órgãos públicos é totalmente de graça, para quem tem o termo de cooperação assinado com o OS. É o caso de Jacareí. Certo. Então, é um banco de dados que as empresas, não são todas as empresas que querem, só as empresas onde tem um observatório social. Qualquer empresa pode participar. Normalmente as empresas que fornecem para as prefeituras ou para o legislativo. Então, quem fornece material escolar, quem fornece material de limpeza, quem fornece automóvel, quem fornece computador, você pode se cadastrar ali e você vai ter acesso a todas as licitações, inclusive até para você ter parâmetros de quanto que está saindo o preço de um computador, por exemplo, que as cidades estão comprando. Então, é bom para a prefeitura, você aumenta, lembra que eu te comentei dos 9 empresas participando de cada edital nas prefeituras onde tem OS? É através desse banco de dados que a gente consegue trazer várias empresas. Mas o nosso foco principal é tentar desenvolver o comércio local, as empresas locais. Então, como eu te comentei na outra parte do programa, as empresas normalmente têm uma certa preocupação de que está direcionado o edital, de que é muita burocracia, ou que vai ter corrupção, então eles não querem se envolver. A gente pega esse pessoal pelo braço, mostra como é que são os processos, tenta mostrar como é que eles se cadastram, mostra os resultados de outras cidades para eles terem um parâmetro, e a gente tenta incentivar essas pessoas a participarem, essas empresas locais a participarem, que é aquele quarto braço, aquela quarta coluna que a gente tem dentro do Observatório Social, que acho que talvez seja o menos conhecido, mas acho que é o que mais agrega valor. Porque você vai desenvolver o comércio local, você vai desenvolver as empresas locais a participarem. E a prefeitura tem um ganho que é você ter mais empresas participando. Essa é a vantagem. Vamos falar aqui em termos de poder legislativo. O poder legislativo pode ter acesso a não sei, isso é disponível também para o poder legislativo ou não? Fica só para a prefeitura? Também para o poder legislativo. Agora, como Nós já entregamos, inclusive, já foi enviado para a Câmara o termo de cooperação para avaliação, porque tem que fazer toda uma análise jurídica a respeito do termo, né? Eles entram em contato normalmente com o Sul, é disponibilizado 30 dias de uma licença gratuita de experimentação, e aí é validado. O Poder Legislativo, só fazendo um parênteses, o Poder Legislativo nosso municipal, ele tem as normas ISO, a norma ISO já implantada. E aí a dificuldade hoje do Legislativo era entender se esse termo de cooperação se encaixava dentro da norma ISO que já se tem, do certificado de qualidade que já se tem. Então, nós estamos aguardando retorno agora do administrativo da Câmara para validação final do termo de cooperação, agora com o Legislativo também. Certo. Eu queria saber de vocês, em relação à Câmara Municipal aqui de Jacareí, que é da onde a gente está gravando esse programa, vocês devem ter
ideias, devem sentar entre vocês para discutir, de repente, projetos de leis, fiscalização, fiscalizar, de repente, até algum parlamentar, a ação de algum parlamentar. Eu queria que vocês compartilhassem aqui com a gente o que vocês têm visto, analisado, até mesmo críticas, sugestões em relação aqui ao Poder Legislativo de Jacareí. Nós avaliamos, a base da pesquisa começa pelo Portal da Transparência, que a Câmara Municipal tem um Portal da Transparência bem intuitivo. Eu acredito que qualquer cidadão ali consegue obter a informação, pelo menos macro, e aí através de pedido de informação você consegue esmiuçar melhor aquela informação que está ali disposta. Nós avaliamos os gastos mensais dos vereadores, então mensalmente a gente entra no site e puxa o que é divulgado em termos de gastos. Xerox, telefone, combustível. E vocês estão de olho ali mesmo. Nós a gente estamos está de achando olho. que a gente está divulgando e ninguém está olhando. Exatamente. É que o nosso trabalho, o foco do observatório, diferente de outros grupos da sociedade, a gente não quer alardear o que nós estamos fazendo. O nosso objetivo que é? Nós estamos fazendo o acompanhamento e a observação dos gastos públicos. Eles estão ok? Ok. Nós encontramos alguma inconformidade, nós não chamamos nem de erro e nem de má-fé. Partimos sempre do princípio de que é uma inconformidade. Se no Poder Executivo, comunicamos o Executivo, damos um tempo. Não corrigido, informamos o Legislativo, que é o agente fiscalizador. O Legislativo não fez, entendeu que não há, mas nós continuamos entendendo que há sim a inconformidade. Procuramos então o Ministério Público, o Poder Judiciário, que daí fica a cargo dele, que tem o poder de investigação. Nós, enquanto sociedade, não temos esse poder. No caso da Câmara, informamos, oficiamos o Legislativo. Inclusive, acompanhamos a licitação da própria TV Câmara aqui recentemente, tivemos algumas dúvidas, impetramos um ofício questionando, expondo as nossas dúvidas, fomos prontamente atendidos, inclusive foi agendada uma reunião na época, conversamos, nos explicaram exatamente o que que se estava fazendo e os valores e o que a gente estava questionando. Exatamente, saímos. Ufa. Saímos. E aí, o Legislativo não atendeu, no caso de uma inconformidade, procuramos o Judiciário. Então, por isso que nós temos parceria com a OAB, temos advogados presentes dentro dos observatórios e temos esse back muito importante lá em Curitiba, que nos orienta sempre que a gente tem alguma dúvida. Vocês chegam a discutir ideias, projetos de leis? Já chegaram a apresentar isso para algum parlamentar? Já teve, assim, alguma ação de algum parlamentar que teve interferência ou sugestão de vocês? Até o momento, não. O que nós solicitamos, estamos aguardando um retorno, é da presidente Lucimar Ponciano, presidente da Câmara, que nós solicitamos a ela uma reunião pública, uma audiência pública, com a presença de todos os vereadores e das entidades. Nós traímos as entidades representativas da sociedade civil e a própria população para apresentar não só o trabalho do observatório, porque a gente entende que vários vereadores ainda não entendem muito bem, por conta de ser muito recente, e propor alguns projetos, apresentar alguns projetos que nós temos em relação ao Legislativo. Algumas boas práticas, a própria vereadora Lucimar com o vereador Abner, que estiveram no Congresso lá no Paraná, em maio, do encontro dos observatórios nacionais, dos observatórios sociais, eles puderam ali entender algumas ideias e alguns projetos que nós pretendemos implantar aqui em Jacareí, que já dão certo em outras cidades, justamente para a redução de custos da máquina. Inclusive, Cidade, deixamos aqui à disposição, temos 123 cidades com S que têm TVs câmeras. Se vocês quiserem fazer um benchmarking com qualquer uma dessas cidades, nós podemos fazer o link de vocês com essas cidades. A gente troca muita figurinha. Sempre quando tem um certame aqui, tem um edital, a gente procura a fonte de outros OS. Alguém já participou de um certame parecido? O que vocês podem dar de dica? Que tipo de problema que vocês tiveram? Que tipo de sugestões para a gente tentar minimizar os preços finais aqui que vocês poderiam nos dar? E a gente troca muita figurinha. A rede toda conversa quase que diariamente, né?
Esse final de semana eu vou estar em São Paulo, vai ser o encontro dos observatórios sociais do Sudeste. Deve vir de outros estados também, mas de todas as regiões do Sudeste a gente vai se encontrar sábado e domingo. Desculpa, sexta e sábado agora, próximo final de semana. Exatamente para trocar essas experiências, para fazer benchmarking, para trazer para a nossa realidade aqui experiências de sucesso de outras cidades. Já que você está falando dos outros observatórios sociais, com relação à corrupção, o que vocês já enfrentaram? Eu acredito que aqui, como está muito pouco tempo aqui em Jacareí, eu acho que vocês também não tenham, talvez não tenham, se tiverem também, por favor, contem algumas histórias para a gente, mas com relação ao Observatório Social Nacional, que já tem mais de 10 anos aí, já teve alguma ação em relação à corrupção? Vocês já enfrentaram? Aquilo que a gente comentou, né? Quando chega nesse nível, a gente entrega para o Ministério Público e o papel de investigar, de punir é Ministério Público, é Polícia Federal. A gente não se envolve com isso. A gente tenta atuar naqueles dois iscos que eu te comentei, da ignorância e da incompetência. Até ali acho que a gente tem condições de ajudar. Através da rede de voluntários, através da experiência de outros OS, e teria condições de ajudar o prefeito, ajudar a Câmara de Vereadores a fazer uma administração melhor, a gerir melhor os recursos públicos. Quando se falou de polícia, aí já foge do nosso escopo. Mas assim, através de observação, que vocês observam muito números, né? Já deu assim para, esse negócio assim não tá, não sei se vocês têm essa experiência, de repente eu estou forçando a barra aqui de uma experiência que vocês não têm, mas se vocês sabem de alguma história, assim, de repente, através da identificação de números, através da inconsistência ou não cumprimento de algumas leis, talvez vocês já tenham identificado um caso que já ficou fatídico ou não vem à memória de vocês. Tem outros observatórios que já, né? Já José, por exemplo, aquele caso que ficou muito famoso do material escolar, logo no comecinho da Prefeitura do Carlinhos, ele está até respondendo agora por isso, foi o Observatório Social de São José que pegou aquilo, que levou ao conhecimento público, que fez as comparações. Mas realmente a gente, nessa parte de corrupção, a gente não acha que tem competência para ficar julgando, para ficar fiscalizando. Tanto que o pessoal fala, vocês fiscalizam os recursos públicos, os editais? Não. A gente monitora, a gente ajuda, a gente auxilia fiscalizar a Câmara de Vereadores ou Polícia Federal, porque a gente quer ajudar. Vocês têm uma parceria com o Ministério Público também? Temos parceria com Como o Ministério que funciona Público. essa parceria? A Polícia Federal, acho que eu te comentei, né? A gente chega inclusive a receber doações deles de material apreendido para nos ajudar nas nossas despesas. E eles acreditam muito nesse trabalho, nesse controle social. Daí o apoio do Ministério Público, Polícia Federal, Tribunal de Justiça, das regionais, acho que eu visitei lá em Maringá, eles têm R$15 mil por ano do Tribunal de Justiça, lá da região, que no começo era, toma R$15 mil, gasta do jeito que você quiser. Hoje em dia eles têm que estabelecer um projeto, né, para comprar computador, para comprar, sei lá, alguma coisa que eu vou utilizar. Mas eles recebem essas doações do Tribunal de Justiça, por conta do valor agregado que a gente está trazendo para as cidades, né? E todo mundo está percebendo isso, está percebendo esse valor. Ok. O monitoramento das audiências públicas. Por exemplo, aqui em Jacareí, só esse ano já foram realizadas várias audiências públicas aqui que até alguns secretários e alguns vereadores têm promovido. Vocês também participam disso? Sim, de algumas nós participamos, que como somos apenas 7, precisamos ampliar os nossos voluntários, para que a gente possa expandir, inclusive, as nossas ações. Mas já nós estivemos, inclusive nós dois estivemos na audiência pública do último quadrimestre das metas fiscais, viemos na audiência pública para a pré-votação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós estivemos... Houve mais uma audiência pública que nós estivemos da mobilidade urbana, nós tivemos um representante e tivemos mais uma no início do ano, que eu não me recordo agora prontamente. A última que teve nós não conseguimos vir, que foi a audiência pública. Não, nós tivemos um representante, na segunda teve uma sessão pública, na verdade, uma consulta pública sobre os impostos do ISS, no dia 18, né, da semana passada. Nós tivemos um representante aqui presente. O que nós não viemos foi da alimentação saudável, que nós não conseguimos agenda para estar aqui presente. Turismo, não sei se isso também envolve. Nós tivemos porque o presidente da Associação Comercial e Industrial de Jacareí, o AEL, também faz parte da nossa diretoria.
Então, na verdade, dentro da nossa diretoria nós temos o presidente da Associação dos Contabilistas de Jacareí, temos o presidente da EAJ, o Pascoal, temos o AEL, que é presidente da Associação Comercial e Industrial de Jacareí, temos um representante da Academia Jacareense de Letras, temos mais, quem mais temos? O Tadeu, que é da OAB. É da OAB, que representa a OAB. Então temos... Membros da maçonaria. Certo. CPIs. A gente já teve algumas CPIs, acho que até depois que do período que o Observatório foi fundado. Vocês têm um olho também nas CPIs? Como é que acontece isso? Nós acompanhamos, no caso da CPI da Prolar, nós lemos o relatório que foi publicado pela Secretaria de Governo do município. Lá no comecinho. Antes de desenrolar todo esse processo. Acompanhamos o que vem sendo divulgado, porque a gente não pode participar presencialmente das sessões das CPIs, né, das 6, que estão acontecendo. Que no caso do município, do Legislativo Municipal, não é CPI, né, é SEI, que se chama, é CPI né? mesmo. É CPI? Teve uma mudança na mudou? denominação. Mas essa nós não podemos acompanhar presencialmente, né? Então a gente vem acompanhando de fora como todo cidadão. Nós sabemos que o Ministério Público também tem uma investigação correndo em paralelo, então agora nós estamos aguardando, mas a gente vem acompanhando, sim, silenciosamente, mas vem observando o processo da CPI. Parabéns pelo trabalho de vocês, eu acho que é um trabalho que a gente precisa aqui na cidade de Jacareí, precisamos de observadores, pessoas que fiscalizem, ajudem também a fiscalizar as ações do poder público. Agora, para encerrar a nossa entrevista, eu queria que vocês contassem. Vocês queriam falar alguma coisa? Eu deixei de perguntar alguma coisa que eu poderia ter perguntado? Sobre a audiência pública, eu gostaria de aproveitar e convidar a população para que venha participar das audiências públicas. Inclusive, essa, pelo que foi publicado, eu vi que mudou o horário para as 18 horas, então, antes era um horário muito cruel, que era às 14 horas, até para nós era complicado, porque todos nós trabalhamos. Então, a gente deixa o nosso trabalho para dedicar as nossas horas diárias ao trabalho do observatório. Então, o fato de ter mudado para as 18 horas no dia 28, se eu não me engano agora, de setembro, quinta-feira, eu acho que é um horário propício para que as pessoas participem e comecem a entender e participem questionando mesmo, porque a audiência pública, ela não é só o representante do executivo lá passando informações para os vereadores. Não, assim como o vereador pode participar questionando, o cidadão que está na plenária também tem acesso ao microfone e pode tirar suas dúvidas. Então, e é muito importante, porque agora, embora seja uma audiência de metas fiscais, nós temos que criar o hábito de participar, porque só assim você vai poder entender melhor como funciona a lei orçamentária, as diretrizes que baseia, na qual se baseia essa lei orçamentária e o plano plurianual que está para ser votado aqui na Câmara. Então, é muito importante que o cidadão venha. Vamos recordar, então, vai ser quinta-feira, às 18 horas, aqui no plenário da Câmara. É a audiência pública de metas fiscais. Todos vocês, cidadãos aqui de Jacareí, estão convidados. E, por fim, quero saber de vocês algum fato que tenha acontecido aqui em Jacareí, alguma história, alguma coisa que foi marcante para vocês enquanto... Eu posso chamar vocês de observadores? Como é que se chama quem participa? Observadores sociais. Já aconteceu alguma coisa aqui que vocês podem contar para a gente, que foi muito marcante na história, nesse 1 ano do Observatório Social? Antes de falar de Jacareí, acho importante passar um número para vocês, até para mostrar a relevância dos observatórios sociais. A cada 4 meses a gente tem que fazer uma prestação de contas para a rede. Normalmente a gente apresenta para a sociedade civil, fazemos um relatório, apresentamos para a rede consolida esses dados. Nos últimos 4 anos já foi R$1,5 bilhão de reais economizados com as ações dos observatórios sociais dessas 123 cidades. Ou seja, R$1,5 bilhão de reais que poderia estar sendo desviado para alguma coisa que não vale a pena e hoje você pode usar para educação, para segurança, para outros fins. R$1,5 bilhão. R$1,5 bilhão. Em 4 anos. Em 4 anos. Como a gente vê a cada ano subindo o número de cidades, a gente imagina que esse número vai ser cada vez mais representativo. Então, aí acho que está a nossa principal motivação. É fazer com que esse dinheiro, que sai dos nossos bolsos, dos nossos impostos, vão ser melhor administrados, vão ser melhor direcionados. Eu acho que quem quiser ser observador, acho que essa é a grande motivação.
e fazer os recursos públicos serem melhor administrados. Muito bem. Ana? Eu gostaria de, inclusive, pegar o gancho dele e só explicitar mais uma vez o que ele já disse no início do nosso bate-papo, que mau uso do dinheiro público não necessariamente é má fé, é por corrupção. Existe o mau uso pela má aplicabilidade, não só pelo desvio de finalidade, mas pela ignorância ou pela incompetência de quem está ali na ponta aplicando aquele dinheiro. Então, se você, cidadão, percebe que na escola do seu filho a merenda não está como você gostaria, procure o poder público e formalize isso, porque nem sempre o poder público sabe que isso está acontecendo. A gente tem que partir do princípio de que nem tudo é má fé, na verdade a grande maioria não é má fé. Então, se você tem dúvida sobre o exame médico que lhe foi pedido, procure a Secretaria de Saúde local, ou então venha fazer parte do observatório e comece a entender melhor como você pode contribuir para que o seu dinheiro seja melhor aplicado. Certo, eu vi no Face de vocês que vocês também estão à procura de pessoas que possam fiscalizar escolas e creches aqui na cidade de Jacareí, é isso? Nós temos uma parceria nacional do Observatório com a Transparência Brasil. A Transparência Brasil lançou um aplicativo que chama Tá de Pé. Foi lançado, inclusive, em maio, no congresso que nós tivemos lá em Curitiba. E o Tá de Pé, ele é para monitorar a construção de creches e escolas. Então, Jacareí já apareceu, antes Jacareí não constava no aplicativo, Jacareí apareceu já agora em agosto. Então, qualquer cidadão jacareense pode baixar o aplicativo, lá ele é muito intuitivo, muito simples de mexer, você tem que ir na obra, tirar uma fotografia e aí ele começa a te dar orientações. Através de nós é enviado um engenheiro para o local, que daí nós acionamos o CREA para fazer a fiscalização da obra. Já temos 2 obras aqui que já estão com um atraso de 8 meses. Tá de pé. Tá de pé. Muito legal, olha aí. Fique de olho, o aplicativo Tá de Pé, pode baixar no celular. Tanto para Android quanto para iOS. Isso aí. Eu queria que a gente deixasse aqui acesso ao Facebook aqui do Observatório Social. Ali a gente tem o site, é osbrasil.org.br, ou também tem o canal no Facebook. Esse é o e-mail Jacareí, o Facebook Observatório Social Jacareí e o e-mail que é o jacareí@osbrasil.org.br. Todos vocês que quiserem mais informações, quiserem também participar, serem observadores sociais, entrem em contato aqui com o pessoal do Observatório Social pelo site, pelas redes sociais ou também pelo e-mail. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Nós que agradecemos, se der a oportunidade. Estamos agora muito mais esclarecidos em relação ao trabalho do Observatório Social e abrimos o convite também para você que faz parte da população, que é população, que faz parte aqui de Jacareí, que mora em Jacareí, que é cidadão, que possa participar também e ser um fiscalizador aqui da cidade. E nós ficamos por aqui, mas para você poder rever este e outros programas, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, ou a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. A gente também agora temos uma novidade, estamos no Instagram, Câmara de Jacareí. Eu te vejo lá. Um forte abraço e até o nosso próximo TV Câmara Entrevista.